Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos vídeos, a série de vídeos sobre a função administrativa e organização. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura vertical dentro da estrutura organizacional, da estrutura administrativa que é criada, que é representada pelo organograma, o que é essa estrutura vertical, esse controle vertical dentro da organização. E para eu falar um pouco do controle vertical, da estrutura vertical, como vocês estão acompanhando aí na tela, a gente vai ter que também falar um pouco sobre alguns itens, três fatores principais que sustentam a estrutura vertical, que é a especialização, a divisão racional do trabalho, a cadeia de comando, os princípios também, e por fim a gente vai abordar alguns conceitos relacionados a órgão de linha e de staff. Como vocês estão vendo aí, a estrutura vertical tem três itens principais: hierarquia administrativa, amplitude de controle e grau de centralização ou descentralização. Pessoal, quando a gente fala de estrutura administrativa, que envolve divisão do trabalho, que envolve coordenação, que envolve formação de níveis hierárquicos, subordinação, tudo isso está contribuindo para o fortalecimento do controle vertical, que é esta estrutura vertical. Como eu falei para vocês, formada por três itens principais: hierarquia administrativa, amplitude de controle, grau de centralização e descentralização. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa questão da hierarquia administrativa nos três pontos: divisão do trabalho, cadeia de comando e princípios de unidade de comando e cadeia escalar. Quando a gente fala de divisão racional do trabalho, a gente está falando de especialização. Vejam aí o conceito: a especialização pode ser considerada um resultado da divisão do trabalho. E é a subdivisão do trabalho da organização em tarefas mais detalhadas e menores. Pessoas e unidades desempenham tarefas diferentes pela organização. Então, quando a gente fala da organização formal, a gente vai ter a divisão racional do trabalho, a gente vai ter a especialização. As pessoas desenvolvendo e desempenhando atribuições e tarefas específicas, especializadas para a produção de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Esse é o primeiro ponto. E essas atividades, essas divisões estão ali representadas e distribuídas nos departamentos e unidades administrativas. O segundo conceito que sustenta a estrutura vertical é a cadeia de comando ou cadeia escalar. Como vocês veem aí, é a linha de autoridade formal em uma organização. Pode ser analisada no organograma da organização, identificando as atribuições de cada colaborador e as relações de hierarquia. Quando vocês têm ali um organograma formado com os níveis hierárquicos, da cúpula, da presidência até a base da organização, nós temos aquelas caixinhas nos níveis hierárquicos e uma linha que segura todas essas caixinhas. Essa linha, pessoal, é a linha de comunicação, de subordinação formada dentro da minha organização. E ela vai dar sustentação à cadeia de comando, que é justamente essa linha de autoridade formal que comunica todos esses níveis dentro da nossa estrutura hierárquica representada pelo organograma. Por fim, os princípios da autoridade, única ou unidade de comando, e o princípio da unidade de direção. O princípio da unidade de comando diz o quê? Que cada subordinado deve receber ordens e responder apenas quantos superiores? Um. Eu não vou receber ordens ou comunicações de dois superiores, apenas de um. Certo? Isso evita até mesmo falha, ruídos de comunicação. O princípio da unidade de direção diz que cada grupo de atividades que apresente um mesmo objetivo deve ter um plano e um único dirigente. Então veja, unidade de direção, apenas um plano e dirigente único. E para fechar, nós temos aqui os conceitos de órgãos de linha e órgãos de staff. Pessoal, em toda organização nós vamos ter objetivos principais a serem alcançados. Por exemplo, objetivos orçamentários e financeiros, objetivos de marketing, objetivos de produção, objetivos de pessoal. São departamentos e unidades administrativas que existem permanentemente dentro da organização. Esses departamentos, essas unidades, nós chamamos de órgãos de linha. Setor de marketing, setor de produção, setor de logística, porque eles levam ao alcance dos objetivos principais da organização. E nós temos os órgãos de staff, que servem de assessoria, de consultoria. Digamos que a minha empresa não tenha experiência, especialidade em selecionar pessoas. Eu posso contratar o serviço de uma consultoria que vai fazer o serviço de seleção, prestar o serviço de seleção de pessoal dentro da minha organização. Esse órgão existe permanentemente na minha estrutura? Não, mas ele está me proporcionando um suporte administrativo de seleção de pessoal naquele momento.
Se esse órgão deixar de existir, minha organização quebra por isso? Não, porque não é um órgão principal, não é um órgão permanente. Ele é um órgão de assessoria, de consultoria interna da minha organização. Tá beleza? Até mais, até a próxima. Um abraço.